Eu quero pregar hoje sobre o livro de Marcos, capítulo 5. Faz tempo que nós não ouvimos uma palavra em cima desse texto, mas eu não vou falar das duas igrejas não, tá? Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco, está dando muito eco aqui atrás de mim, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que tinha o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Tem alguém com fé aqui hoje? Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Veja que as pessoas, quando ouviram a palavra de Jesus, riram dele, porque elas não tinham a fé para acreditar que aquela menina, mesmo que estava morta, ela iria viver. Quantas pessoas hoje estão se rindo, porque já não tem mais fé no seu coração, já não acreditam mais nas coisas, e o que tem a fazer é rir do nada. Mas o que aconteceu? E e riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, Jesus tocou todo mundo dali, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Uma cena tremenda, uma cena que fala de fé, uma fé que de repente nós necessitamos ter ou reaver em nossas vidas. Por que isso? Porque sem fé, a Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus. Se Deus não se agrada de nós, nós não vamos receber nada dele. Veja que as pessoas que estavam rindo, elas não demonstraram fé, elas não acreditavam no que ia acontecer ali. Elas nem entendiam quem estava naquele lugar. E o que Jesus faz? Jesus expulsa elas, Jesus manda elas saírem da casa.
Ele nem era o dono da casa, mas ele toma a liberdade de mandar as pessoas saírem, porque onde não há fé, não tem como Deus operar. Nós podemos ver isso na vida de Jesus, quando ele esteve na sua terra natal, onde os seus pais viviam, e quando ele estava lá, ele passou algum tempo lá, e ali ele queria fazer muitas maravilhas, mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. Não existia fé naquele lugar. Não existia fé naquele lugar. Eu acredito que hoje a atmosfera é diferente. Eu acredito que aqui tem um povo que tem fé, um povo que acredita, um povo que sabe que Deus está aqui, que Ele vai fazer algo grande. Algumas pessoas estão entendendo. Veja que esta cena, ela se passa logo após Jesus ter estado na cidade de Gadena, onde tinha um gadareno que vivia num cemitério. E é interessante essa história também, porque quando Jesus está passando pelo cemitério, não foi Jesus provocar o inimigo, não foi Jesus provocar o demônio, mas a Bíblia diz que o demônio veio e se dobra aos pés de Jesus. Sabe o que quer me dizer isso? Que muitas pessoas não sabem reconhecer quando Jesus está presente, mas o inimigo sabe quando ele está presente, e ele chega a se dobrar, porque ele sabe o poder que há em Jesus Cristo. Ele sabe a autoridade que existe em Jesus Cristo, e ele se dobra, e Jesus expulsa o demônio desse homem. Esse homem é liberto, ele volta, ele quer andar com Jesus, Jesus não deixa ele ir com ele, diz: não, volte lá, você tem uma obra para fazer aqui, você precisa testemunhar para as pessoas, ganhar as pessoas. Há uma desconfiança que possa ser ele dos evangelistas que ganharam parte da Europa. Então, este homem, ele não só foi liberto, mas ele usou a sua libertação para abençoar outras pessoas. Uma coisa interessante a respeito deste homem: este homem, se Jesus não tivesse deparado com ele, este homem estava condenado a viver a sua vida inteira, até a sua morte, preso nas mãos desse inimigo que estava perturbando ele. A Bíblia diz que por muitas vezes as pessoas da cidade, porque não podiam libertá-lo, prenderam em cadeias, trancaram ele em jaulas, e ele arrebentou todas com uma força descomunal. E ele passa a viver no cemitério, porque ao contrário de nós, hoje a gente vai no cemitério, está cheio de pessoas visitando lá, conhecendo. Existe até em Curitiba, não sei se você sabe, uma visita noturna aos cemitérios, não sei porquê, que vai fazer lá, mas existe, é procurado, as pessoas vão, querem saber, querem andar, e frequentam o cemitério. Em Israel ninguém frequenta cemitério, porque cemitério é lugar de morto, não tem mais nada que fazer lá. E esse homem vai viver entre os túmulos, e o sistema ao qual este homem vivia não poderia libertá-lo, não poderia curá-lo. Ao contrário, esse sistema, se ele não fosse liberto por Jesus, iria matá-lo. Iria matá-lo. Ele estava condenado à morte, Ele estava condenado a não ter mais uma vida com as pessoas, não poder mais viver em sociedade, porque as pessoas não sabiam o que fazer com ele. Então veja que Jesus, ele começou a caminhar pela terra, ele começou a demonstrar o reino. Quando as pessoas estavam anunciando a vinda de Jesus, eles diziam assim: eis que vem um que vai trazer o seu reino. E quando ele chega, ele diz assim: o reino já está aqui. As pessoas não entendem isso. Você pode ver muitas igrejas hoje pregando e dizendo assim: vamos fazer esta campanha, que venha o reino. O reino já está aqui, o reino já está em nós. Nós já estamos no reino. E foi isso que Jesus veio mostrar, com o poder do reino. E ele começa a andar por aquelas terras e fazer muitos milagres e maravilhas, libertando pessoas, curando, transformando, declarando vida para as pessoas, trazendo alegria, trazendo vida, ressuscitando mortos, porque este é o poder do reino que está aqui esta noite. Eu não sei se há uma tristeza no seu coração, como a pastora Genildo já orou, mas
se há ainda uma tristeza no teu coração, se há uma vida onde você não consegue mais sorrir, você não é mais a mesma pessoa, aqui está o poder que pode mudar essa situação na sua vida. Eu não sei se há alguma coisa que esteja morta na sua vida, que já esteja destruída, que você já abandonou, que você já largou mão, que você, como diz o mundo aí fora, já se acostumou a viver desta forma. Aqui está o poder que pode transformar tudo isso na tua vida. Aqui está este poder. Nós vemos duas pessoas nesta história que eu li. A primeira delas, Jairo, e diz ali que ele veio falar com Jesus. Agora, quem era Jairo? Jairo não era uma pessoa qualquer, não era qualquer um da multidão, não era uma pessoa que não era notada por alguém. A Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. O que quer dizer isso? Ele era um dos principais que ensinava a palavra de Deus, que ensinava as pessoas a respeito de Deus, que revelava às pessoas sobre Deus, sobre o que Deus fazia, o que Deus deixava de fazer. Mas veja que esse sistema, ou este ensinamento que Jairo entregava às pessoas, não servia de nada para ele, porque era um ensinamento morto, um ensinamento de palavras, um ensinamento de conhecimento. Há pessoas que se vangloriam porque elas têm um grande conhecimento. O conhecimento não vale nada se ele não tiver o poder do reino, se ele não tiver o poder, o manifestar do Espírito Santo. Então Jairo, ele chega ali não como uma pessoa qualquer, mas como um dos principais da sinagoga. Ele era um homem que era muito bem conhecido em todo aquele território, porque ele era o que ensinava todas as pessoas. Ele tinha muito dinheiro, era um homem muito rico, e tinha muitas pessoas que o respeitavam como autoridade, principalmente uma autoridade eclesiástica. Mas era um homem que tinha um problema. Tem umas pessoas com problema aqui hoje? Se não tem problema, não sei, está vivo ainda? Porque a vida é um problema, gente. A gente sempre está tropeçando numa dificuldade, numa luta, num problema, Mas o que acontece conosco? Nós temos aquele a qual nós podemos nos agarrar e enfrentar todas as dificuldades da nossa vida, Porque se nós dizemos que nós temos vitória, só tem vitória aquele que luta, e aquele que vence, Aquele que vence a luta. Então todos nós temos um problema, mas esse problema de Jairo era um problema muito grande, era um problema muito dificultoso. Jairo chega a Jesus, como um dia eu e a pastora e a apóstola, até se acostumar com isso, nós chegamos a Jesus. Por quê? Porque o nosso filho estava completamente enfermo, tinha sido desenganado por uma junta de médicos. Nós buscávamos servir o inimigo lá no centro do espírita, e ele tinha condenado também, dizendo que com 7 meses ele iria morar com ele. Ele estava com 4 meses. Nós, naquele desespero, acabamos tendo um encontro com Jesus. Por isso o Júlio está aí hoje, cantando e adorando o Senhor, E Jairo tinha esse problema, uma enfermidade na sua filha, uma enfermidade que levaria à morte. E como eu disse, uma enfermidade a qual o sistema ao qual ele ensinava, o conhecimento ao qual ele entregava para as pessoas, não podia fazer nada, não tinha poder nenhum para mudar aquela situação. Mas Jairo, ele soube que Jesus estava naquela região, andando por aqueles lugares. Ele não pensou 2 vezes, ele foi atrás para pedir para a sua filha. E é interessante que diz aqui que quando ele chega a Jesus, ele não chega como uma autoridade, ele não chega como alguém possuidor de posses, ele não chega como alguém soberbo, mas a Bíblia diz que ele cai aos pés de Jesus. Ele cai clamando a Jesus, dizendo para Jesus: a minha filha está doente e eu preciso que você a cure, eu necessito que você faça algo. Então ele faz isso, ele cai aos pés de Jesus. Para nós,
Essa atitude de Jairo talvez seja alguma coisa normal, não é? Normal alguém chegar aqui na igreja e dobrar o seu joelho e clamar por Deus. É normal isso. Para aquele homem não era normal. Porque, como eu disse, ele era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa que era um dos principais da sinagoga, era alguém que ensinava a palavra para as pessoas, era alguém que declarava que Deus podia curar as pessoas. E agora estava aos pés de Jesus. Acontece que na sinagoga onde ele ensinava, na sinagoga onde ele servia as pessoas, onde ele servia o sistema era contra Jesus. O sistema esse que Jairo estava servindo foi o sistema que condenou Jesus à cruz. Foi o sistema que levou ele à morte. Então veja que não foi algo normal, não foi algo comum para ele fazer aquilo. Ele precisou de muita coragem. Ele precisou de muita fé. Ele precisou de acreditar realmente que algo podia acontecer ali. Porque senão ele não ia fazer. Será que ia? Não ia, eu acredito que não ia. Então, aquelas pessoas que estavam ali rodeando Jesus e buscando algo de Jesus, também eram as pessoas que o conheciam, que sabiam o que ele falava, e eu acredito que por muitas vezes ele foi um dos que falou contra Jesus na sinagoga, porque era o assunto principal da sinagoga nesse tempo, falar mal de Jesus, dizer que ele era um anticristo, que ele era isso, que ele era aquilo, mas nunca, como até hoje, eles não aceitam que Jesus era Jesus. Então o sistema que ele pertencia condenava Jesus, mas ele, no desespero da doença da sua filha, ele chega a Jesus. Ele não se incomodou com o que as pessoas iriam falar, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer, ele não se incomodou com as críticas. Nós temos que aprender com este homem, entender que muitas vezes a gente não levanta a nossa mão, a gente não busca, a gente não se entrega, porque às vezes nós não queremos demonstrar para as pessoas algo, nós queremos esconder algo das pessoas. Tem pessoas que lá no serviço é o agente secreto de Jesus Cristo, ninguém sabe que ele é crente. Não precisa você ficar declarando, eu sou cristão, gente, eu sou cristão, né? Tem algumas pessoas que exageram nisso, né? Chegam, eu sou cristão, eu sou crente. Um dia eu fiquei bravo com a Ingrid, a polícia parou lá e disse assim, nós somos evangélicos. Eu digo, mas por que você falou isso? O que vai mudar isso? Né? Mas graças a Deus foi uma Bíblia que nos livrou de ficar preso horas, e nós que estávamos com a chave da igreja, o culto estava começando, e nós caímos numa blitz, né? Aí o guarda falou assim, vocês são cristãos? Cadê a Bíblia? Eu puxei do porta-luva e disse, está aqui. Ele disse, então podem ir embora. Não nos revistou o nosso carro, nós pudemos ir e abrir a tempo a igreja para fazer o culto, né? Mas algumas pessoas se escondem, são agentes secretos de Jesus Cristo, não falam, não é? É claro que tem lugar, eu por exemplo, eu sempre tive ética no meu trabalho, sempre tive ética. O máximo que eu tinha é a minha Bíblia em cima da minha mesa, isso eu não abria a mão, estava ali, mas nunca falei de Jesus Cristo durante o horário de trabalho, porque o horário de trabalho eu ganhava para trabalhar, não para pregar a palavra, não é? Eu pregava a palavra quando hoje eu posso pregar o tempo integral, né? Estou aposentado, estou abençoado, né? Mas naquela época eu não podia, então no horário de trabalho eu trabalhava, e por isso eu fui abençoado, né? Mas as pessoas sabiam que eu era pastor, às vezes eu nem imaginava que a pessoa sabia. De repente a pessoa, o senhor pode orar por mim? Eu disse, claro que eu posso, venha na hora do almoço. Eu fico aqui, eu almoço, né? Tenho 2 horas de almoço, e meia na hora do almoço nós oramos. E quantas vezes as pessoas vinham orar, vinham buscar, né? Às vezes entregavam um bilhetinho, às vezes no telefone, né? As pessoas pediam ajuda, oração, aconselhamento. Então, né? Tem pessoas que se escondem. Jairo não pensou, ele não se incomodou, ele não ligou para que se fossem criticá-lo, se fossem falar dele, ele não olhou, né? A sua vergonha. Eu te pergunto hoje, você está disposto a perder a vergonha por Jesus Cristo? Porque Jesus, às vezes nós estamos no ônibus, e Jesus diz assim, vai lá e fala para aquela pessoa lá que Jesus ama ela.
E nós ficamos brigando com o Espírito Santo ali e não vamos, né? Tem uma história que aconteceu em São Paulo, de um rapaz que estava andando de madrugada na principal avenida de São Paulo lá, e de repente o Espírito Santo disse para ele assim: suba lá no alto desse prédio e grita lá: Jesus te ama. Ele disse: mas qual o resultado disso? Está todo mundo dormindo, madrugada, não tinha ninguém na rua. Mas ele não pensou duas vezes, foi lá e gritou, né? Jesus te ama. Mais uma vez: Jesus te ama. Mais uma vez: Jesus te ama. Passou alguns dias, ele estava na igreja, foi visitar uma igreja lá. Quando chega lá, um rapaz vai testemunhar e fala lá, né? Eu estava a ponto de me atirar da janela do meu prédio, e eu pedi para Deus que Ele me desse um sinal que Ele me amava. E de madrugada eu escutei uma voz que eu não sei de onde vinha e gritava: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E por isso eu estou aqui hoje testemunhando. Por quê? Porque este homem, ele não se envergonhou, ele não ligou, ele não pensou se alguém fosse vê-lo ou reconhecê-lo ou achar que ele era louco, né? Ele foi lá e obedeceu. Assim como Jairo não se preocupou. O que interessava para ele? A cura da sua filha. Então ele reconhecia, ou ele reconheceu que o que ele precisava estava nas mãos de Jesus e não nas mãos do sistema ao qual ele servia. O que ele precisava para que a sua filha fosse liberta, este poder de libertação da sua filha, estava nas mãos daquele que estava ali à sua frente. E por isso ele estava ajoelhado. Não faz isso comigo, não foge. Quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus que Jairo necessitava naquele instante. Quem é você? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Tem alguém que necessita de você. Tem alguém que precisa que você esteja acima dos teus problemas, das tuas lutas, das suas dificuldades, porque esta pessoa está mais necessitada do que você. Você é filho de Deus? Então haja como tal, né? Abençoe as pessoas, atinja as pessoas, toque nas pessoas, assim como Jesus, o Filho de Deus, neste momento aqui, estava ali pronto para fazer aquilo que era necessário ser feito, né? E é por isso que Jairo não se importou, né, de suplicar a Jesus, de cair aos seus pés, né? Porque naquele momento, quando uma pessoa cai aos pés de alguém, ele está reconhecendo que aquela pessoa tem um poder que ela necessita. Aquela pessoa tem algo que necessita. Era isso que Jairo estava demonstrando ali para Jesus. Eu reconheço que o Senhor tem o poder para ajudar a minha filha. E o que diz a Bíblia? Diz assim: e rogava-lhe muito. Rogava-lhe muito. As pessoas têm medo de pedir as coisas para Deus. Tem, né, não sei porquê, uma doutrina aí que acontece em alguns lugares, que diz assim que nós não podemos ficar insistindo com Deus por uma bênção. Porque é vã repetição. Vã repetição é você fazer uma reza, que alguém te ensinou e você ficar rezando aquilo. Até o Pai Nosso, você ficar todo o tempo orando o Pai Nosso, você está fazendo vã repetição. Agora, pedir algo que você não recebeu, você deve continuar pedindo, até receber. Porque se você parar de receber, você não está acreditando que você vai receber. Sabe por quantos anos nós oramos pela cura do Júlio? Já entreguei, né? Foram anos. Não foi um dia, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Foram 12 anos. 12 anos nós buscando a cura do Júlio César. Por 12 anos nós clamamos a Jesus dia e noite. E sabe, nesses 12 anos nós já tínhamos nos tornado pastores, nós já estávamos com uma igreja formada, nós já estávamos orando por pessoas, chegavam famílias com crianças com a mesma doença dele, nós orávamos, aquela criança era instantaneamente curada, o milagre acontecia instantaneamente, nós fechávamos o culto, íamos para casa, eu e ela e o Júlio, iam para o nosso quarto, dávamos as mãos e começávamos a chorar a Deus, dizendo: Senhor, o que acontece? Nós oramos por essa criança, ela foi curada e o nosso filho ainda está doente.
Mas nós, naquele tempo, não entendia processo. E nesse processo de cura do Júlio, a nossa família inteira se converteu. E hoje está servindo a Deus, né? Meu pai já está no céu com Jesus, se converteu nesse processo. Muitos na minha família, né? O esposo da pastora Gemir, né? O esposo da Juscelia, que não é pastora, né? Minha irmã Juscelia, está no céu com Jesus. Nós ganhamos nesse processo. Então nós temos que entender o processo, saber que existe um processo, mas estar firmes e não descanse. Enquanto você não receber a tua bênção, não descanse, clame mais. Veja que este homem diz aqui que ele clamava muito, ele buscava muito, ele pedia muito, ao passo de que quando as pessoas vieram contar para ele que a filha tinha morrido, ele dizia assim: não incomode mais o mestre. Por quê? Porque por mais que Jesus tinha parado ali, estava curando aquela mulher, ou melhor dizendo, né, estava querendo saber quem foi curado porque lhe tocou, ele estava clamando, dizendo: Senhor, mas vamos lá, minha filha está doente, o Senhor parou, não pare, vamos. Ele não se preocupou, ele não olhou para ninguém, ele não pensou se ele estava ou não incomodando o mestre. O que ele necessitava era a cura da filha, e era isso que ele estava buscando ali. Então o que nós entendemos aqui? Que muitas vezes somente um pai com a filha à beira da morte faz algo deste jeito. Sabe por que nós não ganhamos muitas bênçãos? Porque nós desistimos facilmente. Tem coisas que você não recebeu e está guardado lá no céu. A Bíblia diz isso, que todas as bênçãos que nós necessitamos estão guardadas nas regiões celestiais. Será que você não tem lá um barracão de 1000 por 1000 metros quadrados, guardado todas as bênçãos que você desistiu na vida? Não podemos desistir. Então, este homem estava ali clamando diante de Jesus, porque ele tinha certeza que ele podia ter ido na sinagoga, não podia? Tem algumas pessoas que dizem assim: mas eu vou lá na igreja evangélica buscar a minha cura, buscar a minha libertação. Eu sou, sei lá, de outra religião, para não atingir ninguém, sou de outra religião, não importa. Jesus, Ele está de braços abertos para te receber. Se você vir com fé, vir com desejo, vir querendo mesmo, desejando, Ele vai fazer a obra. Veja que Jairo, ele estava lá, ele era judeu, ele era judaizante, ele era praticante do judaísmo. Mas ele não se incomodou, ele foi atrás da onde estava a sua bênção. Ei, Jesus! E aí o que acontece? Aí diz que uma certa mulher, que havia quantos anos? 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Esta mulher, diferente de Jairo, que era um homem conhecido, era um homem famoso, era um homem abastado, que tinha condição financeira, essa mulher era uma mulher simples, que talvez ninguém conhecesse ela, ou quem conhecesse, principalmente quem conhecesse, não queria estar perto dela. Uma mulher que era pobre, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha para tentar curar, e nada funcionou, Uma mulher que não era levada em consideração, ou seja, era uma pessoa fora da sociedade, uma pessoa jogada ao lixo pela sociedade. E pasme, uma sociedade religiosa, uma sociedade que acreditava que amava a Deus e servia a Deus, mas era a sociedade que banalizou ela, que jogou ela para fora, que tirou ela do convívio com eles, Ali diz que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. A palavra padecido aqui, ela vem da palavra grega que significa pasco, ou seja, deriva da palavra pasco do grego. E essa palavra significa até o ponto de sofrer mentalmente.
Sabe, essa mulher não era o fluxo de sangue que incomodava ela, não era o fluxo de sangue que mais atrapalhava a vida dela, era a razão das outras consequências na vida dela. Por que isso? Porque uma mulher que no judaísmo, né, ela tem o fluxo de sangue, ou ela menstrua no período da menstruação, esta mulher, para o judaísmo, ela é considerada imunda. Quando eu estava estudando teologia, nós fomos fazer numa sinagoga um trabalho, né, e fomos uma equipe de homens e mulheres, e lá na sinagoga os homens foram cumprimentados, né, e o rabino lá pegou na nossa mão. Quando as mulheres chegaram, ele pôs a mão para trás, porque ele ia ser, né, muito chato para ele perguntar: você está menstruada? Né? Porque se ela tivesse menstruada, ele não podia dar a mão para ela, porque quem pratica a religião judaísta, né, ele não pode tocar em alguém que tenha contato com sangue ou tenha contato com um morto. Então fica muito chato perguntar. O que ele faz? Ele não toca, ele cumprimenta de longe, ele não toca nas mulheres, né? E assim aconteceu, e as mulheres ficaram tudo assim: o que foi? O que tem? O que aconteceu? Né? A gente não tinha noção ainda das coisas. Depois que nós fomos no professor e fomos questionar com ele, daí que ele, né, explicou direitinho o que tinha acontecido ali. Então, uma mulher com fluxo de sangue, se ela tinha menstruação alguns dias no mês e ninguém tocava nela, se imagine essa mulher 12 anos menstruada. Ela morava sozinha, possivelmente, ou melhor, com certeza ela morava fora da cidade, porque na cidade quem era imundo não podia morar, e esses eram os que eram leprosos, e as pessoas que, né, tinham contato com o morto, elas não podiam entrar na cidade, porque elas não podiam ter contato com a sociedade, então eles moravam fora da cidade. Essa mulher, por causa dos 12 anos, com certeza ela morava fora da cidade, numa casinha, né, sozinha, sem ninguém junto dela, porque ninguém podia tocá-la, porque ela era considerada imunda. Então, essa situação dela, essa doença dela, não estava relacionada ao fluxo menstrual. Isso ela estava acostumada. Ela já estava acostumada, seu organismo já acostumou, porque a mulher quando menstrua, né, acontece problemas no seu organismo físico, não acontece? Dá fraqueza, dá tontura, algumas coisas mais sérias. Quando se menstrua um pouco mais, há mais consequências. Imagine uma mulher menstruando todos os dias, 12 anos seguidos, né? Se fosse um dia de hoje, ela estava ligada numa máquina recebendo sangue todo o tempo. Então, ela já estava acostumada com a sua menstruação, né? Mas o que ela não estava acostumada? O que afetava a sua mente? O que afetava a sua mente é ela não poder ter contato com as pessoas. O que afetava a sua mente é ela não poder conversar com ninguém. O que afetava a sua mente é ela não poder ir visitar os seus parentes, os seus pais, os seus tios, sei lá, os seus sobrinhos. Era isso que afetava a sua mente. O que afetava a sua mente é ela não poder ir no mercado comprar uma comida. O que afetava a sua mente é ela não poder, né, ter relacionamento com ninguém, ter um marido, muito menos ter um filho, ter um relacionamento. Era isso que afetava a sua mente. A sua maior doença era na sua mente. Tem coisas que nós nos acostumamos, a gente acostuma, mas são coisas que afetam a nossa mente, e são um gatilho para qualquer problema iminente lá na frente. São coisas que a gente pensa que, e aquele seu problema, não, aquele lá, mas de repente, pum, veio o gatilho, e você começa a sofrer por aquela situação novamente. Então, o que eu quero dizer para você é que o reino de Deus está aqui, e nós não devemos nos acostumar com coisa ruim alguma. Se tem alguma coisa para nós nos acostumarmos, é com as bênçãos dos céus sobre as nossas vidas, é com a prosperidade do Senhor sobre nós, é com a vitória que nós temos no nome e no sangue de Jesus.
É com isso que nós temos que nos acostumar. Não é com os problemas, com as dificuldades. Problemas e dificuldades é para passar por nossa vida. Nós damos um pulinho sobre eles, ou usar eles de escada para chegar num nível maior. Então essa mulher sai da sua casa, porque talvez por trás da porta, por trás da janela, ela escuta aquele burbúrio lá fora, dizendo: tem um homem que está chegando aí na cidade, um homem que tem poder, um homem que está curando, um homem que está alcançando vidas, um homem que está libertando de demônios. E ela, a única coisa que ela não tinha perdido era a sua fé na cura. E ela faz um plano: se eu simplesmente tocar a orla do vestido deste homem, eu vou ser curada. Sabe por que ela planejou tocar a orla do vestido? A Bíblia nos conta ali no texto que ela saiu por trás das pessoas, porque se ela saísse de frente com as pessoas iam fugir dela. E alguns religiosos que andavam em volta de Jesus não iam deixar ela chegar perto de Jesus, porque ela era imunda. Então ela vem por trás das pessoas e chega ao ponto de que, num determinado instante, ela tem que se abaixar e sair gatinhando entre as pessoas para que ninguém visse ela. E ela, sorrateiramente toca na orla do manto que Jesus estava usando. E diz a Bíblia o quê? Que no mesmo instante ela foi curada. E aí Jesus, sentindo que dele saiu o poder, começa a perguntar: quem me tocou? E as pessoas dizem: mas que está louco? Homem, tanta gente te empurrando, Você quer saber quem te tocou? Todo mundo te tocou. O que acontece é que alguém o tocou diferente. Nós podemos estar numa multidão, mas Deus sabe quem está buscando Ele sinceramente. E é por isso que às vezes nós vemos as pessoas sendo abençoadas, porque elas não vêm fazendo um recreio na igreja, elas não vêm para conversar com o vizinho, elas não vêm para gastar um tempo, elas vêm porque elas estão com um problema e querem a solução deste problema. E essa mulher queria essa solução, e aconteceu, e ela demorou para se revelar. Porque isso? Qual era o medo dela? As pessoas iam reconhecer ela, e daí ia gerar uma grande confusão. Então ela demora para fazer isso, mas no momento que ela faz, no momento que ela sentiu, ela faz isso. Então veja que essa mulher um dia tomou uma decisão. Ela se cansou de viver aquela vida que ela estava vivendo todos os dias. Talvez hoje você tomou uma decisão na tua vida. Aquela mulher, a decisão dela foi ir atrás de Jesus. A tua decisão talvez hoje tenha sido: eu vou na casa do Pai. Eu quero te dizer que se você tomou a decisão de vir à casa do Pai hoje, buscar algo para a sua vida, o poder do reino está aqui. E se você realmente acreditar, você levará para a tua casa a tua vitória. Se você verdadeiramente acreditar, a tua vida não mais será a mesma. Porque a palavra desse lugar é uma palavra que tem poder e que cura, e que liberta e que transforma. Porque é uma palavra vinda dos céus sobre a tua vida. Aquela mulher, nós podemos olhar para ela e ver que ela tinha uma fé violenta. O que precisamos ter? Uma fé violenta. Nós precisamos ser violentos na nossa fé. Ela saiu de casa disposta a tudo, mas ela planejou: eu vou tocar em Jesus Cristo hoje, eu vou tocar no seu manto hoje, e eu vou ser curada. Poder da confissão. Poder da confissão. O Júlio, nesses 12 anos, muitas pessoas chegaram para mim e para minha esposa e indagavam para nós: como está o Júlio? Ele não estava curado, mas nós confessávamos: está curado em nome de Jesus. Ele está curado em nome de Jesus. 12 anos confessando isso. Ele está curado em nome de Jesus. Tinha algumas pessoas, a avó da minha esposa um dia quis bater em nós, a avó Anair.
Quis bater em nós, porque ela chegou, viu que ele estava ruinzinho e chegou para nós. Como é que vamos levar esse menino no médico? Ele está curado em nome de Jesus. Por quê? Mexemos com a ira da mulher, queria bater em nós, tinha que correr dela. Mas está aí a prova da cura, do poder da confissão. Quais eram os problemas dessa mulher? Nessa situação que ela estava vivendo ali. O primeiro problema dela, ela era uma mulher. Mulher no judaísmo não é contada, não tem valor, é largada de lado. Então a primeira coisa, ela era mulher. Segunda coisa, ela estava doente, de uma doença declarava que ela era imunda. E o terceiro problema dela, ela era pobre. Mas uma coisa ela não tinha, perdido a sua fé. Ela estava vivendo um momento difícil. Estava vivendo um tempo difícil. E em termos humanos, olhando humanamente para essa situação, para esse episódio, nós podemos dizer que ela teve que disputar com Jairo. E qual era o problema? Jairo era homem. Qual o segundo problema? Jairo tinha dinheiro. Qual o terceiro problema? Jairo tinha respeito, influência com as pessoas. Então, ao nosso ver, humanamente, Jairo poderia estar na frente dela e poderia ter a sua filha curada antes dela. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E o pior ainda, veja que quando ela foi curada, Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. Ela furou a fila. Se fosse nos dias de hoje, era capaz de dar até apanhado, não é? Tinha dado umas boas tapas nela, não tinha? Porque ela furou a fila. Ela foi na frente. Jairo tinha fé, mas também tinha dinheiro. Essa mulher só tinha fé. Se imagine comigo se ela tivesse sido pega fazendo o que ela estava fazendo. O que ia acontecer com ela? Segundo as leis judaizantes, ela era levada para fora da cidade e era morta a pedradas. Essa era a lei. Então veja que não é algo normal, é uma fé sobrenatural. Ela sabia, ela tinha certeza que ela ia receber o seu milagre. Por isso ela agiu com violência. Ela se levantou e correu em direção ao seu milagre. Ela não perguntou para ninguém. Ela não pesquisou com ninguém. Ela não pediu ajuda de ninguém. Ela não buscou oração de ninguém. Ela não foi no profeta para revelar a vida dela. Ao contrário, ela determinou a cura e como ela seria curada, e ela executou o seu plano até o fim. E por isso ela alcançou a bênção. Agora veja que coisa bacana isso. O manto que ela tocou era um manto que Jesus estava usando. Sabe o que era esse manto? Este manto, ele simbolizava a tradição judaica. Toda a tradição judaica estava simbolizada nesse manto. E a palavra diz que este manto, ele tinha franjas. E nessas franjas elas eram amarradas numa certa quantidade e tinham umas bolinhas. E ali estava representado as 613, deixa eu ler aqui para não ler errado, 613 ordenanças da lei judaica. Uma dessas leis era a lei que a condenava, que a declarava como imunda, que ela não podia viver em sociedade. Esta lei estava onde? No manto que Jesus estava trajando. Então, aquilo que a declarou imunda,
aquilo que declarou a sua situação, aquilo que declarou a sua condição, estava sobre Jesus. Jesus, ele não precisava usar este manto. Ele não era considerado sacerdote. Veja a situação, gente. Jesus sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher. Como ele sabia que você estaria aqui esta noite hoje. Da mesma forma que ele sabe que você estaria aqui esta noite. Ele sabia que ia ter um encontro com aquela mulher. Então a maldição que ela estava vivendo estava sobre Jesus. Então Jesus carregava sobre si um manto. Mas esse manto não era para cobrir ele. Era um manto que estava significando o problema todo daquela mulher. E veja que interessante, aonde que ela tocou? Na orla do manto. Aonde estavam as bolinhas representando as 613 ordenanças judaicas. Uma das quais condenava ela. Então Jesus carregava sobre si o que a condenava. E a Bíblia diz lá em Isaías que todo mal que porventura esteja sobre nós, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. O livro de Isaías diz que toda enfermidade, toda ela, não é a que existiu ou que vai existir, toda ela, Jesus carregou sobre si, lá na cruz do Calvário. Então assim como aquele manto que estava sobre Jesus, que carregava a maldição daquela mulher, foi por onde ela foi curada, hoje também, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Ele carrega, que estava porventura sobre nós, é onde nós vamos ser curados, tratados, libertos e transformados. Tenha fé nisso, acredite nisso. Essa mulher, ela estava convencida, ela tinha certeza, sem saber, ela pensou: eu vou tocar na orla do seu manto. Sem ter noção, ela foi no lugar certo, tocou no lugar certo, na pessoa certa, e por isso ela pôde ser abençoada. Então veja aqui algo bem interessante. Jesus o tempo todo ele foi até as pessoas para curar, para libertar, para transformar. E aqui acontece algo muito interessante, que às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção. Esta mulher do fluxo de sangue foi a primeira mulher a ser chamada filha. E também a primeira pessoa a ser chamada filha. Sabe o que isso me diz? Que essa mulher estava à frente do seu tempo. Porque o tempo desta mulher era o tempo que Jesus morresse na cruz e levasse aquela enfermidade para ela poder ser curada. O tempo de nos tornarmos filhos de Deus foi no momento que Jesus morreu na cruz. E quando nós cremos na sua obra, nós temos o poder de nos tornarmos filhos. Mas esta mulher, antes de acontecer tudo isso, ela foi chamada de filha. E ainda uma mulher que era escanteada pelo judaísmo, que era escanteada pela sociedade, que a sociedade reprimia ela, que a sociedade colocou ela de lado, colocou ela no canto, que a sociedade a ignorava. Uma mulher que não tinha condição financeira. Talvez fosse, Jairo, porque por ser homem, e estar numa situação diferente, ser conhecedor da palavra, ser uma pessoa que ensinava a palavra, mas não. Foi esta mulher, a fé desta mulher foi tão grande que ela foi o primeiro caso de uma mulher que foi chamada filha. Essa mulher podia ter sofrido muitas consequências na sua atitude dela.
Mas diferente de nós, essa mulher não quis perder a oportunidade. Deus abre muitas oportunidades para a nossa vida, mas muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar. Deus está abrindo uma oportunidade para você hoje. Não deixe que ela passe. Essa fé dessa mulher era uma fé que não perguntava, uma fé que não questionava, uma fé que tinha uma certeza e não um achismo. Eu vou para a igreja hoje porque eu acho que Jesus vai me curar. Eu vou para a igreja lá porque lá tem um pastor que eu acho que ele pode orar por mim e você transforma. Não. Você tem que vir para a igreja, porque aqui é a casa do teu pai. E aqui Ele está presente, preparado para te abençoar. Não importa quem vai orar por você. Não importa quem toque na sua vida. Não importa quem faça. Se ninguém te tocar, tenha uma certeza, tem um poder aqui que está te tocando agora. Se ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça, tenha certeza, há um poder aqui que está agindo. Um poder do reino está agindo aqui esta noite. Há um poder agindo neste momento. Eu não sei se você veio aqui hoje à busca de um milagre. Há um poder aqui que derrama milagres na vida das pessoas. Há um poder aqui que transforma as vidas, que muda vidas, muda situações. Deus me fala de processos na justiça. Há um poder aqui que libera processos. Receba. Há um poder aqui. Ei, Jesus. Há um poder, é um poder. Há um poder. Temos que agir diferente. Nós ficamos esperando que as pessoas nos olhem, nos enxerguem, que nos vejam, que nos toquem, que nos recebam, que nos cumprimente. Essa mulher não pensou em ninguém. Ela foi atrás de Jesus. Ela não se importou se alguém ia tocá-la. Por mais que se alguém tocasse ela, ia ser para dar uma pedrada na testa, né? Jairo, se fosse alguém falar alguma coisa para ele, ia criticá-lo, assim como os seus, né? Seus discípulos que vieram atrás dele, dizendo para ele: fique calado, cara, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu, o que você está fazendo aí? Agora veja uma coisa interessante, quando eles falam isso para Jairo, Jesus ouviu. Jesus não fala com a multidão está esperando Jesus falar com ela. Jesus não fala com a multidão, Jesus fala com aquele que precisa do milagre. E Jesus diz para Jairo: não escute, crê somente. Sabe o que Jesus disse para Jairo? Não desista. O teu milagre está nas tuas mãos. O teu milagre vai seguir contigo até a sua casa. O teu milagre vai levantar a sua filha e você vai poder alimentá-la. E veja quando Jesus cura ela, né? Ele diz para o pai e para a mãe: não contem para ninguém. Por quê? Porque as pessoas estavam zombando. Tem pessoas que não merecem ouvir aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E às vezes não precisa você falar, né? Tem uma onda aí nas redes sociais, né? Não sei o que, mas não vou tirar foto, mas alguém vai saber, né? Quando eu ficar rico, eu não vou falar, mas haverá evidências. Haverá sinais, evidências, né? Quando a prosperidade de Deus cair sobre a tua vida, não haverá sinais, mas haverá evidências. Haverá evidências, mas não é evidência para o humano saber, não. É evidência para Deus. Agora tem uma coisa. Tem pessoas aí que Deus está dando dinheiro na mão. Pessoas que já receberam. Mas cuidado. Se você reter mais do que você precisa, você vai ter que se ver com Ele.
Porque Deus tem muitos projetos para fazer nessa igreja, na Casa Manai, por Curitiba, pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos começando a atingir o mundo. E Ele não vai dar o dinheiro na mão de ninguém não. Ele vai dar o dinheiro na mão dos filhos dessa casa. Mas esse dinheiro tem propósito. Mas Ele é tão bonzinho que Ele vai deixar você usufruir dele. Ele é tão maravilhoso que você vai poder viajar pelo mundo afora, né? Você vai estar lá na Disney. Ei, ninguém está crendo aqui. Eu não quero estar na Disney, não gosto de brinquedo. Mas eu quero ir lá para Orlando. Então veja que quando nós olhamos essa situação, não importa do que nós temos, não importa quem nós somos, não importa o que você tem, o que você é, né? O que importa aqui nessa situação? Da fé que nós depositamos na mão de Deus. Às vezes nós falamos para as pessoas assim que Deus prospera, né? E essa é uma briga muito grande nas igrejas. E às vezes as pessoas dizem, a teoria da prosperidade. Não é teoria da prosperidade não, gente. Porque se nós somos filhos de Deus e Deus é o dono do mundo, sabe que teu pai é o dono do mundo? A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Que pai malvado é esse que não vai deixar você usufruir do ouro e da prata? Que pai malvado é esse que não vai deixar você andar com um bom carro? Vai haver evidências. Deus já me mostrou esse estacionamento cheio de carro importado. Eu não sei. Não sei se é gente que vai vir visitar essa igreja, talvez, né? Será que é? Mas não, né? As pessoas dizem assim, você não vai na igreja para ser rico. Eu não venho na igreja para ser rico, eu já sou rico. Porque eu sou filho do dono de tudo. Não preciso vir na igreja para ser rico, eu já sou rico. E riqueza não quer dizer que tenha dinheiro não, gente. Vai olhar a minha vida. Vai olhar para onde eu andei. E não tenho dinheiro, não tenho um centavo. Vamos terminar? Só para terminar então. Enquanto tudo isso estava acontecendo com essa mulher, observe que Jairo estava ali, observando. Veja a situação desse homem, gente. Quantas coisas poderiam ter passado na cabeça desse homem? Talvez se fosse você no lugar de Jairo, você já tinha ido embora da igreja, né? O culto está demorando muito, eu vou embora. O pastor está demorando demais, não é? Tem algumas pessoas que vão embora, dá o horário dela, ela vai embora. Não importa se ela recebeu a bênção ou não. Depois ela reclama com Deus. Por que eu não, né? Mas vai embora. Agora tem o seguinte, este homem ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter, né, se sentido rejeitado por Jesus. Por duas situações. Primeiro, a doença da mulher não era mais grave que a doença da sua filha. A mulher já estava vivendo há 12 anos doente. Mas a sua filha estava agora doente, né? Tem algumas coisas que não vai dar tempo de eu falar, né? Algumas coisas interessantes nessa história. Por exemplo, a mulher estava doente há 12 anos. A filha de Jairo tinha quantos? 12 anos. Então quando a filha de Jairo nasceu, a mulher já estava doente. E Jesus estava vindo para curar a menina. Mas daí ele para na história e cura a mulher. Cura a mãe, cura o ventre. Porque se Jesus não curar o ventre, que dá a luz, não pode haver luz ou vida no produto ou no resultado do ventre. Há umas coisas muito interessantes que nós precisamos ler a Bíblia e entender, estudar, né? Meditar na palavra de Deus. Então Jairo podia estar pensando ali, puxa, né? Ele deixou minha filha que era mais grave, agora foi atender essa mulher.
Só que Jairo não entendeu que se ele não curasse a mulher, ele não poderia ter curado a filha. Porque a filha é resultado do ventre, e o ventre precisava ser curado para ela ser curada. Entenda as coisas de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não começou a pregar na rua. Onde ele começou a pregar? Na sinagoga. Porque dentro da igreja precisa de cura, para depois se levar a cura lá fora. Então ele não tinha como curar as pessoas de fora, se ele não curasse as pessoas de dentro. Entenda isso. A tua prioridade hoje é de Deus na tua vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida hoje. Para quê? Para que você possa sair por essa porta e alcançar outros. Há muita gente que precisa estar sentado nessas cadeiras. O teu vizinho, a tua vizinha, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teus parentes precisam estar sentados nessa cadeira. Mas Deus vai fazer algo grande na sua vida primeiro, e depois você vai alcançar essas pessoas. Você vai chegar em lugares que você não vai precisar falar. As pessoas vão te olhar e vão querer saber o que está acontecendo com você. Por que tudo isso está acontecendo com você? Puxa, se vivia tanto sofrendo, trabalhando em 2 empregos, agora você está no emprego só e cada vez mais você está crescendo. Não sei se alguém está entendendo aqui. Você vivia andando de Uber para cima e para baixo, agora você está com um carro na garagem e 0. Você vivia de aluguel, agora você está em casa própria. O que está acontecendo? Você teve aumento salarial, aconteceu alguma coisa diferente? Não. Eu tenho fé em Deus e eu tenho a bênção dele na minha vida. Então veja que ali havia 2 questões importantes, né? A primeira condição importante ali era a condição social. Era a pobreza e riqueza. Um era pobre de tudo, o outro era rico. A segunda condição era a condição cultural. Um era homem, o outro mulher. A mulher não tinha dinheiro, mas Jairo tinha. A mulher era mulher, Jairo era homem. Sabe o que mais uma coisa que Jesus demonstra aqui? Há muita gente batendo aí, né, que mulher não deve pregar a palavra. Mas Jesus mostra aqui que a mulher é importante no reino. Porque Jesus, se ele fosse seguir as leis judaicas, ele teria que atender o Jairo primeiro, porque era homem. E depois, se sobrasse tempo do tempo, ele atenderia a mulher. Mas ele inverte as coisas. Ele para o que ele estava indo fazer para atender algo, para demonstrar algo. Mulher, você é importante no reino. Você é importante no reino. E Jesus. E veja aqui outra situação de Jairo, né? Enquanto Jesus estava curando aquela mulher, o que estava acontecendo com a filha dele? Estava morrendo. Talvez se fosse uma pessoa esquentadinha ali, tinha pulado em Jesus, tinha dado uns tapas nele, né? Tinha dito, puxa, você ficou aí preso curando essa mulher aí, minha filha morreu. Mas ele, por momento algum, ele perdeu a sua fé. E quando o mestre olha para ele e diz assim, não escute ninguém, simplesmente tenha fé. Sabe o que isso me diz? Quando o Júlio estava muito enfermo e houve uma junta médica de 20 médicos especialistas na doença dele, a doença era tão grave que ele estava tomando um remédio que não era estudado ainda. E o médico chegou para nós e disse assim, eu vou ter que parar de ministrar esse remédio, porque não existe o estudo do que pode acontecer na vida do teu filho com esse remédio. E nós não podemos mais ministrar dose nenhuma nele. E fizeram uma junta de médicos e eles chegaram à conclusão que ele teria uma chance só. E eu e minha esposa não tinha nem o que comer, nós tínhamos que sair da nossa casa, porque senão nós ia perder a nossa casa. Eu saí da minha casa e larguei tudo, né? E o conselho do médico para nós foi de nós construirmos um quarto. E depois, algum tempo depois, saiu um filme sobre o menino da bolha, lembra disso? O que o médico nos orientou é construir um quarto desses.
com um ar-condicionado que nem existia na época. Era um purificador de ar que ele queria que eu colocasse, porque na época não, se existia, era muito raro. Então tinha que ter um controle da temperatura, porque ele se esfriasse um pouquinho. Para você ter uma ideia, ele acordava de manhã, ele dava uma tossida, de noite, 10, 11 horas da noite, nós corríamos para o hospital com ele com pneumonia. Ele estava bem, de repente ele dava uma tossida, de noite ele ia com pneumonia. E o médico nos aconselhou a comprarmos roupas especiais para nós não tocarmos nele, porque qualquer coisa no nosso corpo poderia dar doença nele. Ele tinha sapinho que dava na boca e começava a descer por todo o esôfago, pelo estômago, no intestino e saía por baixo. E tinha coisas assim que era inacreditável. A gente olhava assim e dizia, como pode isso? E o conselho dos médicos foi fazer isso. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Sabe o que o médico disse para nós? O seu filho vai morrer. E o pior é que nós não tínhamos Jesus. E ele estava, não sei no qual internamento dele nessa época. A minha esposa saiu para fora, foi correr numa praça e planejou que no momento que ele morresse ela ia se matar, porque não ia ter mais razão de vida. Só que no momento que ela voltou para o hospital, ela se deparou na escada com uma prima dela, que nós batizamos algum tempo atrás aqui na igreja. Fomos batizar agora, né, depois de 30 e poucos anos. E ela nos ganhou para Jesus e ela não era nem crente ainda. Não era convertida, né? Ela frequentava a igreja somente. Mas ela nos levou para Jesus e graças a Deus pela vida dela, porque foi onde nós tivemos a vitória em Cristo Jesus. Né? E ali, né, por mais que ele não foi curado, nunca mais nós internamos ele. Nós corremos algumas vezes para o hospital, ele tomava uma injeção na veia, tomava algum remédio, algum medicamento, fazia, né, uma inalação e voltava para casa bem. Mas ele nunca tinha ficado bem. Né? Hoje ele tem uma porcentagem perdida do seu pulmão, devido a tudo isso. Mas ele louva a Deus como ninguém. Né? A médica dele que trata do pulmão dele não acredita que ele possa cantar. Ele teve que levar o CD dele gravado para a médica acreditar. Né? Então veja que o poder do reino que atingiu nossas vidas está aqui hoje. E eu quero te dizer uma coisa, né, diante de tudo isso, porque os médicos nos falaram que não tinha mais o que fazer. Não importa o que as pessoas te digam. Não escute o que as pessoas te digam. Não desista do que você está buscando. Não desista do teu milagre. Não entregue as pontas. Não volte para trás. Não olhe para trás. Não importa as circunstâncias. Se for preciso 12 anos, fique 12 anos na presença de Cristo. Mas eu te garanto que quando você abrir os teus olhos, você vai ver que tudo foi feito novo. Né? Tudo foi feito novo. Esse é o versículo da minha conversão. 1 Coríntios 5,17. Uma vez em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Né? Não tem mais poder sobre as nossas vidas. Né? E depois disso, gente, nós temos uma unção de milagre sobre as nossas vidas. E por isso a nossa igreja passou a se chamar Milagre, né? Todo o tempo. E a gente achava que o poder daquilo que estava acontecendo aqui era na palavra milagre. E o profeta chegou aqui e disse que não é no milagre, é no tempo. Porque é um tempo de milagre. É um tempo que nós estamos vivendo aqui. Então não dê ouvidos a alguém que não tem ouvido o que você ouviu primeiro. Se tem uma palavra de Deus na tua vida? Tem uma palavra de Deus? Então não escute quem não ouviu essa palavra. Não dê ouvidos a essa pessoa. Continue acreditando, não tenha medo. Apenas continue acreditando. Apenas continue. Não deixe que nada te tire o foco. Não deixe que nada possa roubar esta palavra de você. Não permita. Eu queria que você colocasse de pé.